Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Contabilidade com o Chavalha, onde hoje vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre a Lei Orçamentária Anual e vamos diretamente agora para as fases, né? As fases do orçamento, as fases que são a preparação, elaboração, aprovação, execução, alteração e avaliação da nossa lei orçamentária. Esse é um estudo simples, né? Nós vamos depois, provavelmente, eu vou passar para vocês a elaboração dos quadros que compõem a lei orçamentária, mas aqui agora vamos falar somente mais uma parte teórica, né? Então, com relação à preparação, o planejamento orçamentário na administração pública tem um caráter totalmente diferente do planejamento orçamentário da iniciativa privada. O orçamento público ele é estabelecido através de um projeto de lei e possui características mais duras com relação à possibilidade de alteração. O orçamento público, além de instrumento de planejamento, é também um instrumento de fiscalização do gestor público. Através da execução da lei do orçamento é que os órgãos internos e externos de fiscalização e a população é que fiscalizarão se os programas e ações propostos pelo gestor no plano plurianual estão sendo realizados de acordo com o planejado. As medidas preparatórias à elaboração da LOA reportar-se-ão aos programas e ações governamentais definidos no PPA e priorizados pela LDO, somando-se ainda aquelas ações adstritas apenas ao exercício financeiro. Então, partindo do pressuposto que o processo de planejamento orçamentário foi conduzido de forma integrada, nessa etapa serão consignadas de maneira mais detalhada as previsões de receita, fixação de despesa e alcance de resultados, para a fim de atingir as metas priorizadas na LDO. As unidades setoriais da administração exercerão um papel fundamental no levantamento e especificações das ações governamentais, trazendo elementos físicos e financeiros que comporão os diversos projetos, atividades e operações especiais. Esses levantamentos serão consolidados e organizados pela Unidade Central de Planejamento para fim de adequação aos programas e ações priorizados na LDO. Nesse momento, as secretarias e entes envolvidos realizarão o levantamento de todos os contratos, convênios, carta-contrato, etc., que a responsabilidade de execução esteja sob sua responsabilidade. Os gastos com o pessoal e encargos serão levantados pelos setores de recursos humanos de cada ente público e a dívida pública pelos responsáveis pela sua manutenção. A segunda fase, que é a de elaboração, então os conteúdos previstos nas legislações citadas materializar-se-ão de forma ordenada na fase de elaboração da LOA, lembrando que várias etapas de formulação do processo de planejamento orçamentário já foram ultrapassadas, por ocasião da elaboração do PPA e da LDO. Nessa etapa estão consignadas e detalhadas as previsões de receita e fixados os gastos necessários à consecução dos programas e ações priorizados na Lei de Diretrizes. A mensagem, o projeto de lei e os seus demonstrativos serão enviados à Câmara nos prazos estabelecidos na lei orgânica, na lei municipal, e quando não estiverem estabelecidos, deverá ser obedecido para o que está no artigo 39, inciso 1º das ADCTs, que são o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual. Cabe destacar a inovação introduzida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, impondo uma nova cultura na elaboração das peças de planejamento, ao estabelecer no parágrafo único do artigo 48 a sua transparência, assegurando a participação popular nas definições das prioridades e metas fiscais a serem estabelecidas na lei orçamentária anual através de audiências públicas. A próxima fase aí, que é a da aprovação, na Câmara Municipal, né, ocorrerá a discussão e aprovação da lei orçamentária. Nas discussões para sua aprovação também deve haver transparência, assegurando a participação popular através da realização de audiências públicas, cumprindo dessa forma a determinação contida no parágrafo único do artigo 48 da LRF. Cabe destacar que, de acordo com o artigo 44 do Estatuto da Cidade, o projeto de lei orçamentária não poderá sequer ser debatido na Câmara de Vereadores sem antes ter sido submetido a audiências públicas. A aprovação pela Câmara Municipal deverá ser efetuada nos prazos estabelecidos na lei orgânica e na legislação correspondente, né? No caso aí o artigo 39, inciso 1º da ADCT da Constituição Estadual. Depois de debatido e aprovado,
aí o orçamento ele volta para o executivo para a fase de execução, né? Que nessa fase o administrador público terá condições de acompanhar a evolução da execução orçamentária voltada ao cumprimento das metas fiscais, previamente estabelecidas, receitas, despesas, resultado nominal e primário, bem como a concessão de créditos orçamentários aos programas priorizados na LDO e sua respectiva execução e, na medida necessária, efetuar o contingenciamento das despesas, né, conforme as regras estipuladas na citada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa etapa, o administrador deverá ser vigilante não somente ao cumprimento das metas fiscais, mas também ao controle das metas físicas das ações governamentais e dos indicadores dos seus programas de governo, tomando as medidas corretivas quando necessário. Observamos que, durante a execução, caso ocorra a criação, expansão ou aprimoramento de alguma ação governamental, deverá haver expressa declaração do gestor consignando que a mesma encontra-se adequada à lei de diretrizes e demais instrumentos de planejamento orçamentário, conforme dispõe o artigo 16, inciso 2º da LRF. A despesa realizada sem a devida adequação é tida como não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público, conforme dispõe o artigo 15 da LRF, remetendo o ordenador a eventuais sanções penais previstas no artigo 359-D da Lei 10.028 de 19/10/2000, a Lei de Crimes Fiscais. Vale ainda salientar que, caso ocorram novas despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme preceitua o artigo 17 da LRF, devem estas mostrar sua fonte de cobertura, quer mediante aumento de receita ou corte de despesa, além de se revestirem dos procedimentos determinados no artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, a lei de responsabilidade, né? Aí, um dos últimos itens aqui, que no caso é a alteração, as alterações na lei orçamentária anual, elas podem ser efetuadas tanto na fase de discussão quanto na de execução da LOA, caso sejam detectadas distorções ou necessidade de eventuais ajustes, como por exemplo nas prioridades ou nas metas fiscais definidas ou ainda no texto da lei. Entretanto, deverá ser observado que eventualmente poderá ocorrer a necessidade de se efetuar modificações no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, como exclusões ou inclusões, aumentos ou diminuições dos programas e das ações, projetos, atividades e operações especiais, inclusive nas metas estabelecidas. Essas alterações deverão percorrer os mesmos caminhos da sua elaboração inicial, ou seja, deverá haver a transparência e discussão com a sociedade através de audiência pública, encaminhando a Câmara Municipal para ampla discussão e aprovação, que será devidamente formalizada através de lei específica, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição Federal. Portanto, tais alterações não poderão ser efetuadas através de mero decreto, mesmo que haja somente troca do mesmo valor entre os programas. Não é demais lembrar que a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, é prática vedada pela Constituição Federal, conforme dispõe o inciso 6º do artigo 167. Portanto, a edição de decreto que não observa o citado preceito constitucional é prática contrária ao direito orçamentário. Após a aprovação pela Câmara Municipal, deverão ser encaminhadas ao Tribunal de Contas a lei em questão, bem como as informações das modificações ocorridas. É porque o Tribunal ele faz, né, uma avaliação das alterações que foram realizadas nas leis orçamentárias. As informações das alterações são encaminhadas através do meio eletrônico, né, através do projeto Aldesp, com layouts específicos e prazos que se encontram divulgados no manual técnico lá do Aldesp. Então, toda alteração ela tem que ser encaminhada ao tribunal, porque eu não sei se eu comentei no início, é que a lei, todas as leis, as peças de planejamento, elas são enviadas para o tribunal, para que ele também faça, como é um órgão de controle externo, ele vai controlar aquilo que o gestor está fazendo no PPA, na LDO e na LOA. Então, qualquer alteração tem que ser encaminhada para eles para análise. E por último aqui a fase de avaliação, que essa aqui é uma das fases importantes também, que é a atividade de fiscalização dos governos, que na atualidade exige dos órgãos de controle bem mais que a aferição de conformidade com as normas de execução orçamentária e de regularidade das despesas. O cidadão hoje reivindica com legitimidade, aliás, o acesso a elementos de informação que lhe permitam avaliar os resultados das ações dos gestores públicos e sua adequação
aos compromissos assumidos com a sociedade. A participação democrática que decorre do exercício do voto implica a prerrogativa de se exigir a correspondente prestação de contas, né? Então, nessa perspectiva, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele tem lá o projeto ALDESP, que é o processo de apuração dos indicadores finalísticos destinado a compor também o índice de efetividade da gestão municipal, que é um instrumento que se dispõe a evidenciar a correspondência das ações dos governos às exigências das comunidades, inicialmente em 7 especialidades. Então eles criaram 7 indicadores que falam sobre educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção aos cidadãos e governança da tecnologia da informação. Os elementos assim apurados, comporão demonstrativos de eficiência e eficácia, que servirão tanto para os munícipes quanto para prefeitos e vereadores como instrumento de aferição de resultados, correção de rumos, reavaliação de prioridades e consolidação do planejamento, e serve para o aperfeiçoamento da atividade fiscalizadora ao indicar os setores que mereçam maior vigilância e aprofundamento. Esse índice ele veio para isso mesmo, para que a população, mas é voltado à população, para que a população verifique, vê através desses indicadores como está sendo gerida a sua cidade. Então são indicadores bem amplos, e que de fácil interpretação. Então fica aí, vou deixar o link para a consulta desses indicadores também aí no final do vídeo. Então, meus amigos, era isso aí que eu tinha para falar para vocês com relação às fases do orçamento, tá ok? O material, lembrando que, mais uma vez, que o material estará disponibilizado aí na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo.